O relatório do senador Eduardo Braga, favorável à indicação do subprocurador Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República, foi lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. No documento, Braga destaca que Aras cumpriu todas as exigências técnicas e legais necessárias à indicação ao cargo. Entre elas, o compromisso, apresentado ao Colégio de Líderes e declarado em carta entregue ao senador, de devolver a carteira de advogado à Ordem dos Advogados do Brasil, além de se retirar da Sociedade Aras Advogados Associados, caso seja aprovado no Senado. A leitura do relatório, seguida de um pedido de vista automático de uma semana, dá sinal verde para a sabatina e votação do nome do indicado na reunião da CCJ da próxima quarta-feira. No mesmo dia, a indicação de Aras deverá ser submetida, em regime de urgência, ao plenário da Casa. Em ambos os casos, a votação será secreta. Na semana que vem, durante a sabatina, entre outros pontos, Aras deverá ser questionado pelos senadores sobre temas polêmicos como independência da Operação Lava Jato e para tratar de assuntos que envolvam membros do Executivo, questões ambientais e pauta de costumes. Aras foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro fora da lista tríplice, mas o relator da indicação diz que isso não deverá ser um problema. Desde a semana passada, Aras tem se avistado com cada um dos senadores para se apresentar e pedir apoio. A convite do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na semana passada ele também participou da reunião de líderes da Casa. O espírito que eu ouço dos diversos senadores, tanto daqueles que apoiam o governo, como daqueles que são independentes, daqueles que são da oposição, muitos deles têm manifestado uma posição favorável à aprovação do nome do Dr. Augusto Aras, disse o senador Eduardo Braga. As informações são da Agência Brasil. 2. Mensagem número 53/2019 não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal em conformidade com o disposto nos artigos 84, inciso 14, 52, inciso 3, a linha E e 128, parágrafo 1º da Constituição Federal, o nome do senhor Antônio Augusto Brandão de Aras para exercer o cargo de Procurador-Geral da República na vaga decorrente do término do mandato da senhora Raquel Elias Ferreira Dodge. Autoria, Presidência da República, relatoria, senador Eduardo Braga. Nos termos regimentais, esta presidência comunica às senhoras e senhores senadores que o processo de apreciação da escolha de autoridade nessa comissão será feito em duas etapas. Neste momento, será lido o relatório, que será apresentado pelo relator, com as recomendações, se for o caso, e após a apresentação e discussão do relatório na primeira etapa, será concedida vista coletiva automática. Conceda a palavra, neste momento, ao senador Eduardo Braga para proferir o seu relatório. Presidente Simone Tebet, primeiro agradecer a Vossa Excelência pela distinção em relatar uma importante matéria que trata exatamente da indicação do Dr. Augusto Brandão de Aras para exercer o cargo de Procurador-Geral da República na vaga decorrente do término do mandato da senhora Raquel Elias Ferreira Dodge. Senhores senadores, senhoras senadoras, por intermédio da mensagem número 53 de 2019 e nos termos dos artigos 52, inciso 3, a linha E e 128, parágrafo 1º, submete à consideração do Senado da República o nome do senhor Antônio Augusto Brandão de Aras para exercer o cargo de Procurador da República na vaga decorrente do término do mandato da senhora Raquel Elias Ferreira Dodge. O referido artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal para 2 anos de mandato, permitida a sua recondução. Por sua vez, o artigo 52, inciso 3º, a linha E da Lei Maior, atribui a esta Casa competência privativa para aprovar por voto secreto, após arguição em sessão pública, a escolha do chefe do parquê.
O artigo 101, inciso 2º, a linha I, do Regimento Interno do Senado Federal, de sua parte, confere a esta comissão competência para emitir parecer sobre indicações dessa natureza, obedecendo o rito prescrito no artigo 383 deste regimento. O indicado nasceu na cidade de Salvador, Bahia, no dia 4 de dezembro de 1958. Na trajetória acadêmica, Sua Excelência se tornou bacharel em Direito pela Universidade Católica de Salvador, em 1981, mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia, em 2000, com a dissertação A Causa e os Contratos. Doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2005, com a tese Fidelidade Partidária à Perda do Mandato Parlamentar. Destaca-se que as teses defendidas pelo indicado em seu doutoramento sobre a adoção do mandato representativo partidário e sobre a questão da fidelidade partidária foram acolhidas posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal em leading case sobre esses temas. MS 26603, do Distrito Federal, e MS 30.380, também do Distrito Federal. O indicado conta com quase 30 anos de docência acadêmica. Foi admitido por concurso público como professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, onde lecionou por 18 anos e foi coordenador do curso de pós-graduação do Direito Eleitoral e vice-diretor. Atualmente é professor da Universidade de Brasília, UNB, onde leciona as disciplinas de Direito Eleitoral e Direito Empresarial, e da Escola Superior do Ministério Público da União, ESMPU. Como docente, foi também coordenador acadêmico de diversos cursos de pós-graduação na Fundação César Montes, Fundacem, de 2009 a 2012. Conferencista e palestrante, foi expositor em diversos eventos e autor de inúmeros artigos jurídicos publicados tanto em periódicos científicos como na imprensa. No campo da mídia, Sua Excelência também apresenta significativa presença em entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na rádio e na televisão. Ademais, em sua longa e intensa vida acadêmica, foi orientador de vários trabalhos e participou de numerosas bancas examinadoras. O indicado é doutrinador e autor das obras Fidelidade Partidária, a Perda do Mandato Parlamentar, Fidelidade e Ditadura Partidárias, Fidelidade Partidária, Efetividade e Aplicabilidade e as candidaturas avulsas à luz da Carta de 1988. Quanto à experiência profissional, o indicado ingressou no Ministério Público Federal mediante concurso público, tendo tomado posse em 1987 no cargo de Procurador da República. Em 1993 foi promovido a Procurador Regional da República e desde 2011 é Subprocurador-Geral da República. No Ministério Público Federal, exerceu a função de Procurador Regional Eleitoral na Bahia, de 91 a 93, membro da primeira Câmara de Coordenação e Revisão em Matéria Constitucional e Infraconstitucional, de 93 a 95, Subprocurador-Geral da República, substituto, de 2006 a 2008, representante junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, de 2008 a 2010,
coordenador do Grupo de Trabalho de Enfrentamento de Crimes Econômicos em 2011, membro suplente da Terceira Câmara de Coordenação e Revisão em matéria de Direito ao Consumidor, Ordem Econômica e Economia Popular de 2008 a 2013, membro do Conselho Institucional de 2012 a 2013, ouvidor-geral de 2013 a 2014, membro do Conselho Superior de 2012 a 2016 e, desde 2014, é subprocurador-geral na Procuradoria-Geral Eleitoral. Ainda no âmbito de sua atividade profissional, foi procurador do antigo Instituto Nacional de Previdência Social, procurador da Fazenda Nacional e auditor jurídico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Não se tem nenhuma informação atual ou relativa ao histórico de atuação do indicado, seja como profissional, seja como cidadão, desabonador de sua conduta. Ao contrário, registre-se que o Dr. Augusto Aras foi agraciado com inúmeras comendas e honrarias que demonstram reconhecimento público por sua contribuição, seja como jurista, acadêmico ou membro do Ministério Público, sendo elas título de amigo da Polícia Militar da Bahia, ata de extinção do Superior Tribunal Militar, Ordem do Mérito Aeronáutico do Ministério da Aeronáutica, Ordem do Mérito Judiciário Militar do Ministério do Exército, Medalha Tomé de Souza da Câmara Municipal de Salvador, honra ao mérito na ouvidoria do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, comenda mérito do Tribunal Regional Eleitoral no Distrito Federal, diploma de mérito eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, medalha de honra ao mérito em direito eleitoral da Fundação César Montes, patrono do primeiro Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral em 2008, moção de honra ao mérito da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa da Bahia, moção de honra ao mérito da Assembleia Legislativa, comenda do mérito do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e diploma de mérito eleitoral do Tribunal Regional também da Bahia. Dentre as várias manifestações que recebi, senhora presidente, após ter sido designado relator por Vossa Excelência desta indicação, destaco e peço juntada aos autos as seguintes manifestações. Apoio da Associação Comercial da Bahia, que é uma entidade empresarial, entidade de classe, portanto, mais antiga das Américas, tendo sido fundada em 1811, que enviou por escrito um extenso testemunho a favor do indicado. Recebemos também apoio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que registra, por meio de seu presidente, plena confiança de que o Senado Federal saberá reconhecer as qualidades do indicado. A mensagem do Senado Federal, número 53 de 2019, veio acompanhada dos documentos e declarações previstas no artigo 383 do Regimento Interno do Senado, pelas quais Sua Excelência prestou declarações. 1. Quanto à existência de parentes seus que exercem ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional com a discriminação dos referidos períodos, declarou que sua esposa, doutora Maria das Mercês de Castro Gordilho Ares, exerce o cargo de subprocuradora-geral da República, bem como que tem parente de 4º grau, primo, Vladimir Aras, que exerce também o cargo de Procurador-Geral da República da Primeira Região. Quanto à sua participação em qualquer tempo como sócio proprietário ou gerente de empresa ou entidade não governamentais, declarou que participa como sócio da Sociedade Aras e Advogados Associados SS, com respaldo no artigo 29, parágrafo 3 do ato das disposições constitucionais transitórias, tendo em vista que adentrou na carreira do Ministério Público antes de 1988. Entretanto, senhora presidente, faço leitura
de uma carta encaminhada a mim pelo eminente indicado, após ter assumido o compromisso perante o colégio de líderes desta casa e de Vossa Excelência e do presidente Davi Alcolumbre, e leio agora a carta que reafirma o compromisso. A Sua Excelência o senador Eduardo Braga, relator da indicação ao cargo de Procurador-Geral da República. Senhor senador, para instruir o processo destinado à avaliação da indicação do signatário pelo senhor presidente da República ao cargo de Procurador-Geral da República, ratifico, para os devidos fins, as declarações apresentadas ao Colégio de Líderes, no sentido de que, se for honrado com a aprovação dessa alta Casa Legislativa, devolverei minha carteira de advogado à Ordem dos Advogados do Brasil, assim como retirar-me-ei da Sociedade Aras Advogados Associados, com sede em Salvador, Bahia, certo ainda que jamais exerci advocacia contra a União, suas autarquias e fundações federais, observando sempre os impedimentos legais previstos na Lei 8.906 de 94. No ensejo, renovo protestos de consideração e apreço Augusto Aras, subprocurador-geral da República. 3. Da regularidade fiscal nos âmbitos federal, estadual e municipal. Declarou estar em situação regular perante o fisco nos âmbitos federal, estadual e municipal e distrital, tendo apresentado as respectivas certidões negativas. Quanto à existência de ações judiciais nas quais figure como autor ou réu, com indicação atualizada da tramitação processual, Sua Excelência apresentou relação com os 8 processos em trâmite no Judiciário, nos quais figura como parte autora. Em 4 processos, figura como exequente e credor do município de Feira de Santana e do município de Salvador pela cobrança indevida de valores a título de IPTU. Um processo no qual se sagrou vencedor contra o município de Salvador em ação de repetição de indébitos do INSS. Um processo de sentença transitado em julgado em 1996, movida pelo indicado contra a Leofarma Distribuidora de Medicamentos Limitada. Um processo do indicado contra a Fundação Universidade de Brasília, em razão de remoção ex lege não efetivada pela ausência de código de vagas e progressões funcionais, com sentença de procedência em favor do indicado, e uma requisição de pequeno valor perante o TJDF. 5. Quanto à sua atuação nos últimos 5 anos, contados retroativamente ao ano que se deu a sua indicação, em juízos e tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais ou em cargos de direção de agências reguladoras, Sua Excelência declarou que atuou perante o Superior Tribunal de Justiça no exercício das atribuições do cargo de Subprocurador-Geral da República. Ressalta-se que, dentre esses documentos, o indicado declarou ser sócio do Escritório de Advocacia Aras e Advogados Associados S.A., e tal fato é permitido pelo direito brasileiro, em virtude de Sua Excelência ter ingressado no MPF antes da promulgação da Carta de 1988. Disposições constitucionais transitórias, segundo o qual poderá optar pelo regime anterior, no que respeita às garantias e vantagens o membro do Ministério Público admitido antes da promulgação da Constituição, observando-se quanto às vedações à situação jurídica na data desta. Atinge-o, assim, apenas o impedimento, senhora presidente. Impedimento esse já explicitado, inclusive, em carta do próprio indicado.
aplicável a todo e qualquer servidor público de advogar contra a União nos termos do inciso 1º do artigo 30 da Lei 8.906, de 4 de julho de 94. Estatuto da Ordem dos Advogados. Aliás, nos termos do mesmo estatuto, entendemos que Sua Excelência, se confirmado para o cargo de Procurador-Geral da República, deverá, durante um período da investidura, licenciar-se do exercício da advocacia e da sociedade citada. Sugestão essa já acatada pelo indicado, conforme carta já lida. Uma vez que passará de impedido a incompatível temporariamente ao exercício da advocacia, aplicando-se-lhe o parágrafo 2º do artigo 16 do mesmo diploma legal, segundo o qual o licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição. Ora, Sua Excelência, o indicado foi além quando assume o compromisso conforme carta já lida nesta comissão. Adicionalmente, as declarações previstas regimentalmente, Sua Excelência, mediante o ofício 10 de 2019, ratificou as declarações apresentadas ao Colégio de Líderes, no sentido de que, se tiver seu nome aprovado por esta Casa Legislativa, devolverá sua carteira de advogado à Ordem dos Advogados do Brasil, assim como se retirará da sociedade Aras Advogados Associados com sede em Salvador, Bahia, tendo esclarecido nunca ter exercido advocacia contra a União, suas autarquias e suas fundações federais, observando sempre os impedimentos legais previstos já na citada lei. Diante do exposto, senhora presidente, entendemos que os senhores senadores e senadoras, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, dispõem de suficientes elementos para deliberar sobre a indicação do senhor Antônio Augusto Aras. Esse é o relatório, Sala das Comissões, e agradecendo mais uma vez a senhora presidente pela distinção de relatar importante indicação para a Procuradoria-Geral da República. Eu é que agradeço, senador Eduardo Braga, por ter aceitado essa relatoria tão importante, ao mesmo tempo em que parabenizo Vossa Excelência pelo relatório. Não só seguiu, como eu fiz aqui, a questão de acompanhar, não só seguiu o rito processual nos termos regimentais, mas o fez com maestria, indo a fundo nos detalhes, não deixando nenhuma lacuna, esclarecendo todos os pontos necessários para que as senhoras e senhores senadores possam fazer o seu juízo de valor. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Essa presidência vai conceder vista coletiva automaticamente, ficando para a próxima quarta-feira. Vamos antecipar para as 9 horas, em função de plenário. Nós começaremos ouvindo o procurador, hoje subprocurador, e em seguida iremos à sabatina. Portanto, excepcionalmente, semana que vem, começaremos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça às 9 horas da manhã, porque teremos um longo dia de sabatina e, se houver interesse dessa mesma comissão, poderemos estar levando no mesmo dia para plenário. Portanto, está concedido vista coletiva automática, ficando para próximo dia 25, às 9 horas da manhã, a sabatina. Item exclusivo, sabatina de procurador-geral e ministros de tribunais tem que ser num dia exclusivo, de acordo com o regimento. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.